O tema de hoje da nossa mensagem é identidade. Diga identidade. Porque o Senhor trouxe no meu coração essa mensagem, eu quis continuar com a mensagem do domingo passado, e novamente na quarta-feira eu falei e faço esse apelo de novo. Se você não esteve no culto do domingo passado, acesse as nossas redes sociais, lá no YouTube tem a mensagem completa gravada para você poder assistir. E como a pastora já mencionou, falamos sobre uma vida que o nosso objetivo, nós entendemos que nós não somos daqui, amém? Nós somos forasteiros nessa terra, mas para que nós possamos entender que nós não somos daqui, nós precisamos entender de onde nós somos, que identidade nós temos. Hoje eu e você temos um RG, você tem um RG, tem ou não tem? Pode não andar com ele, mas você tem um. Às vezes você não sabe nem o seu RG de cabeça, tudo bem, não tem problema, mas você tem um. E no seu RG, que é a sua identificação, tem sua filiação, que é os nomes dos seus pais, tem aonde você tirou, tem sua data de nascimento, tem tudo, no seu RG tem tudo. E então isso te mostra, te identifica que você é um cidadão brasileiro, você tem um registro no Brasil. Então mostra que você é daqui, fisicamente. Por isso que o Senhor trouxe no meu coração essa mensagem, porque muitos até entendem, eu não sou daqui, mas de onde eu sou? Qual a minha verdadeira identidade? Então o Senhor trouxe no meu coração essa mensagem, eu quero ler, e sobre ela nós trazemos uma reflexão. Por isso eu digo, se o seu coração em algum momento ficar acelerado, se a sua mente em algum momento ficar meia confusa, e se você quiser pedir oração para os pastores durante a pregação, não tem problema, mas o que é importante é que você saia daqui livre, amém? Porque hoje a palavra do Senhor, ela vai acessar em um lugar, se você assim permitir, que às vezes você não quer, mas quer de real necessidade, você encontrar a sua verdadeira filiação em Cristo Jesus, amém? Por isso eu falo para você, vire para a pessoa do seu lado e diga, dê liberdade para o Espírito Santo falar com você nesta manhã. Fala para ela, dê liberdade. Fala assim, meu irmão, minha irmã, dê liberdade ao Espírito Santo falar contigo em nome de Jesus, amém? A palavra do Senhor vai dizer lá em João 8, no verso 12, o texto da mensagem diz, Jesus a luz do mundo. Antes de eu ler, eu quero que você entenda, a Bíblia, meu irmão, ela precisa ser lida, sim, com muita profundidade. E aí tem até uma curiosidade que eu quero que você, se você está anotando, anote. Eu faço questão, eu trago anotado, tudo que a pastora fala eu anoto ou no meu bloco de notas do celular, ou no caderno. Isso é até bom para que você possa, durante a semana, ir ali, sempre que buscar uma referência daquilo que foi dito. Porque a nossa mente, não sei a sua, mas a minha, depois do Covid, ela nunca foi mais a mesma. Então, é muito difícil a gente esquecer das coisas, uma vida muito agitada. Então anote, se o Senhor falar com você alguma coisa, anote, para que em nome de Jesus você possa ficar desfrutando dessa mensagem durante a semana. E a Bíblia, voltando à Bíblia, nós vamos ler João 12. E se você ler o primeiro texto, ali está escrito assim, de novo Jesus começou a falar. De novo Jesus começou a falar com eles e disse, ponto. O que eu quero explicar para vocês aqui nesse primeiro ponto? Jesus está continuando uma conversa que está ali em João 7. Se você olhar sua Bíblia, aqui, nós estamos em João 12. Você voltar um pouquinho, você vai ver João 7,52. Todos acharam? João 7,52? No meio, entre João 7,52 e João 8,12, tem a história da mulher adúltera. Está aí na sua Bíblia também? Bom dia, gente. Vamos lá. Está aí na sua Bíblia? Então tem a história da mulher adúltera, ok? Só que Jesus está aqui no verso 12, voltando essa conversa do verso 52. Nos antigos manuscritos da Bíblia, não tinha esse trecho da mulher adúltera. Não tinha.
Então, conforme o tempo foi passando, os discípulos decidiram colocar essa história, porque eles acompanharam, eles viram. Por isso que ela parece não ter muito encaixe com o verso, porque Jesus termina ali e também não a condenou, vai e não peques mais. No verso 12 ele fala, de novo Jesus começou a falar, mas não é sobre a questão da mulher, é sobre o verso 52, amém? Então a história da mulher, ela foi encaixada aqui pelos discípulos durante a história. Então, quando nós vamos ler, e você vai entender um pouquinho mais para frente, Jesus está falando aos líderes judeus, lá do capítulo 7, do verso 52. Amém? Amém? Dito isso, vamos à leitura. De novo, Jesus começou a falar com eles, e disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá luz da vida. Os fariseus disseram a Jesus: agora você está falando a favor de você mesmo, por isso que você diz que não tem valor. Jesus respondeu: embora esteja falando a favor de mim mesmo, eu digo, tem valor, porque é verdade, pois eu sei de onde vim e para onde eu vou. Mas vocês não sabem de onde eu vim e nem para onde eu vou. Verso 15: vocês julgam de modo puramente humano, mas eu não julgo ninguém. 16: e se eu julgar, o meu julgamento é verdadeiro, porque não julgo sozinho, pois o Pai que me enviou está comigo. 17: na lei de vocês está escrito que quando duas testemunhas concordarem, o que diz é verdade. Verso 18: eu dou testemunho a respeito de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho ao meu respeito. Aí perguntaram no verso 19: aonde está o seu Pai? Jesus respondeu: vocês não me conhecem e também não conhecem o meu Pai. Se de fato me conhecesse, conheceriam também o meu Pai. Diga amém. Você sabe que identidade é um tema que a gente sempre tem que trazer aos altares, e eu falo porque por uma real necessidade. Não sei se você sabe que a palavra pregação, ela vem justamente com esse sentido, de uma martelada insistentemente para que algo seja pregado, algo seja fixo. Então, quando você vem para assistir um culto, você vem participar de um culto e tem um momento da pregação, nada mais é que algo sendo penetrado, algo sendo enraizado em nosso ser. E normalmente, uma vez quando você martela, dificilmente o prego ele vai com toda a sua profundidade até o fim. Por isso que às vezes nós podemos trazer aqui temas ou palavras semelhantes, para que cada vez seja uma pregação, seja marretado, aquilo fique enraizado no nosso coração. E identidade hoje é um tema que a gente precisa trazer, porque se tem algo que a nossa sociedade está perdendo ou já perdeu, é a sua própria identidade. Eu tinha separado um vídeo para mostrar para vocês, mas eu achei questão de não mostrar, que acho que vocês todos já viram na internet, pessoas que elas se identificam com um animal, ela se identificou com um gato, um cachorro, e elas se vestem e agem como? Quem já viu na internet? Se você pesquisar é muito fácil, pessoas que se identificam com qualquer gênero. Apareceu para mim um vídeo essa semana, de uma mulher, que ela entrou no Uber e querendo falar com o Uber como se fosse um gato, mas ela estava totalmente vestida como um gato. Um homem que estava numa coleira, vestido de pet, de cachorro, e um outro segurando. É real, isso não é isso antigamente a gente parecia que era uma fantasia, mas é uma realidade. Pessoas na Europa se juntam, tem encontros de pessoas que se identificam como um pet, como um cachorro, e elas se encontram na praça, e começam um latido daqui, um latido de lá, e eles estão se entendendo, se identificaram, eles têm um grupo. É cômico, não é? Para não dizer que é trágico.
O que significa isso? É uma ruptura na sua identidade. Quando a pessoa ela não sabe o que ela quer, o que ela é qualquer coisa. Se você puder anotar isso, anote. Quando eu não sei o que eu sou qualquer coisa. E isso, meus irmãos, vai muito mais além do que a gente se vestir de um pet. Você fala, pastor, meu Deus do céu, jamais na minha vida eu faria algo desse tipo. Eu sei, tem plena, em nome de Jesus, você não vai chegar nesse nível. Mas infelizmente, nós deixamos a nossa identidade ser corrompida ou ser moldada por pessoas ou coisas. Como a pastora bem pontuou aqui, ela estava falando isso para as mulheres. Mulheres, não deixe a sua identidade, não deixe a sua felicidade ser ditada por uma aceitação do seu marido, uma aceitação de alguém no seu trabalho. Mas quando ela estava falando isso, eu digo que era para todos. Porque infelizmente hoje, por não ter uma identidade definida, muitas pessoas são influenciadas por pessoas que vão esperar e buscam uma aceitação. Eu só serei aprovado, eu só estou feliz se ele me aprovar, se ele disser que o que eu fiz está ok. Se ele não disser, para mim acabou, eu fico triste, chateado, deprimido, amargurado. Você já se perguntou por que tem tanta depressão no mundo? Porque tem tantas pessoas deprimidas, porque tem tantas pessoas ansiosas. É uma ruptura na sua identidade e faz você não viver o presente, porque você nem sabe quem você é. Por isso que você fica procurando um anseio do amanhã e você não vive o agora, porque o agora para você não interessa, não tem nada para você ali. Você sempre quer algo. Você já viu aquela pessoa que ela sempre está programando? Agora ela está programando, ela está vivendo a Páscoa. Não, porque no dia de Páscoa nós vamos fazer um churrasco lá em casa e eu vou convidar fulano, Beltrano. Aí passa aquela Páscoa, acabou. Ai meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Ela sempre está ansiosa por algo que ainda vai acontecer. Eu estou falando alguma mentira, gente? Vocês estão aqui? E é nisso que o Espírito Santo trouxe para mim o meu coração. Nós precisamos saber quem nós somos. Se nós soubermos quem nós somos em Cristo, não existe identificação do mundo que vai nos tirar a verdade que nós temos. Não existe uma opressão ou uma aceitação de um grupo de pessoas que vai mudar quem eu sou. Por isso que o Senhor me trouxe esse texto. E aí nós vamos ler lá de novo. Jesus, ele vai falar assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Quando o Senhor traz essa verdade sobre luz, Ele não está falando sobre o sol, sobre a lua que ilumina a noite, não. Ele está falando sobre verdade. Você sabe que quando a pessoa ela está enganada, normalmente a gente fala que o amor é cego. Já ouviram esse texto, essa frase? Porque às vezes a pessoa, está todo mundo vendo que aquela pessoa está fazendo mal para aquela pessoa que você conhece. Aí você fala, olha, vê direitinho se é essa mesma pessoa que você quer ficar. E aí todo mundo fala, não, é porque ele está apaixonado, então o amor é cego. Quando Jesus fala, eu sou a luz, Ele está falando, eu sou a verdade. Eu sou aquilo que vai fazer os seus olhos se abrirem, e você não vai andar mais na escuridão, ou seja, não vai andar mais numa mente fechada, numa mente cativa, numa mente cega. Você já reparou na Bíblia, e aí isso eu falo no modo geral, você já reparou na Bíblia, quantos milagres Jesus fez com cegos? Quantos exemplos na Bíblia Jesus tem? Jesus curou esse cego, Jesus curou o cego Bartimeu, Jesus curou o cego no caminho. Viram ou não viram? Isso é algo profético, porque Jesus não estava apenas restaurando a visão, mas Jesus está abrindo a visão, tirando as escamas, tirando da escuridão. Se você não sabe, mas o cego ele só vê a escuridão,
não vê nada, ele não vê um breu, ele não vê assim uma luz, não, ele é escuro. Então quando Jesus cura, ele está mostrando: eu tenho luz, eu quero tirar as suas escamas, eu quero abrir os seus olhos. E para mim e para você, meu irmão, ele quer fazer isso essa manhã, diga amém. Ele quer abrir a sua visão e acessar o seu coração para te trazer clareza de quem você é. E aí nós olhamos, volta lá para mim no 52, no 7:52. E ele está numa discussão não, né? Jesus não discute. Ele está numa indagação com os judeus que não criam. E aí os judeus falam assim para ele: por acaso você também é da Galileia? Perguntaram eles. Estude as escrituras e verá que da Galileia nunca surgiu um profeta. Então aqueles fariseus, aqueles judeus que não criam nele, começaram a indagar: ei, mas você não é da Galileia? Você não é lá de Valinhos? Pode haver alguma coisa boa de Valinhos? Você é lá da terra do figo roxo? Lá só tem figo. Jesus foi questionado. Normalmente quando as pessoas questionam sobre alguma atitude, se a pessoa não sabe quem ela é, a primeira coisa que ela faz: nossa, é verdade, eu não tinha parado para pensar nisso. Eu não posso fazer isso, porque eu não sou profeta, porque eu nasci na Galileia, eu cresci na Galileia. Então Jesus foi confrontado, mas porque ele sabia quem ele era, a resposta dele está lá no 12, de novo, no 8:12, de novo, Jesus começou a falar com eles e disse: eu sou a luz do mundo, diga amém. No momento de indagação, Jesus responde com quem ele é, com a verdade que ele tem, com aquilo que ele traz, que ele sabe. E alguma vez na sua vida, se você não souber, na primeira indagação, no primeiro confronto, você vai recuar, você vai olhar e falar assim: nossa, é verdade, o meu marido falou aqui para mim, eu sou assim, a minha esposa falou eu sou assado, lá no trabalho disseram que realmente eu. Mas quando nós encontramos nossa verdadeira identidade, independente da opinião alheia, independente do que estão dizendo sobre você, você sabe o que você carrega, você sabe quem está com você, você sabe que você está caminhando com a luz do mundo. Então aquilo pode trazer um desconforto, mas nunca vai tirar e nem mudar quem você é. Amém, meus irmãos? Você está aí na sua casa, na sua família, o Senhor pegou e falou assim: olha, fulaninho, você é emprestado, toma, pai, mãe, cuida. O David, filho do William e da Karina, não é, ele está ali, foi emprestado pelo Senhor, para eles, pais, cuidarem, mas o David não é dele. Mas não é do Senhor. Você não é filho do seu pai e da sua mãe, você é filho de Deus. Quando você entende essa verdade, você começa a mudar. Mas pastor, os meus pais me machucaram tanto. Eu peço perdão pelos seus pais. Às vezes seu pai não está aqui, ou não está nem mais vivo, ou seu pai às vezes não tem coragem de falar isso para você. Eu peço perdão, porque às vezes eles também não sabiam como te educar. A única coisa que não vem com manual é a paternidade e a maternidade, você percebeu? Não vem. Hoje pode ter muita gente falando na internet, mas não tem um manual. Olha, a partir de hoje você é mãe, então está aqui um manual, então você pega, é assim. Não tem. Então às vezes o seu pai, sua mãe, não é porque ele não te ama, é porque ele não teve o ensino necessário para te instruir. E eu peço perdão. Amém? E que você libere isso, que você olhe para mim, se for o caso, como se fosse seu pai, que te feriu, que te machucou, que você ainda não fala. E se você quiser, no final do culto, me abrace e fala assim: eu te perdoo,
Não tem problema, porque eu quero que você saia daqui sem esse cativeiro, descobrindo a sua verdadeira filiação. E a sua verdadeira filiação está como Cristo falou. Se você olhar lá, Cristo deixa claro no verso, verso 8, capítulo 8, no verso 14. Embora estejam falando a favor de mim mesmo, eu digo que tem valor porque é verdade. Pois eu sei, diga, pois eu sei de onde vim e para onde. O segredo para nós encontrarmos a filiação é saber de onde eu e você viemos. E você não veio do seu pai e da sua mãe, você veio do Senhor. E no Senhor, quando você entende que você encontrar a sua identidade, não é você voltar na sua infância, eu preciso voltar. Quando você vai na psicóloga, ela fica te perguntando, mas o que aconteceu? Mas como que foi? Ela fica tentando extrair de você alguma coisa da sua infância, da sua adolescência. Por quê? Porque assim ela consegue entender, te dar uma projeção do seu futuro. Mas quando você entende que não é voltando na sua infância, mas é voltando na sua origem em Cristo, você descobre que você é filho, que você é filha, e que você não precisa mais carregar coisas que você tem carregado, que você não precisa mais da aceitação do mundo, porque você já é aceito por Cristo, que você não precisa mais carregar pesos, porque Ele já carregou tudo na cruz. Você entende que você é herdeiro, porque Ele deixou a nossa herança. Você entende que você é filho de um Pai que te ama. E aí você não precisa ficar buscando o amor das pessoas e nem de coisas. Quando você entende de onde você veio, e se você quiser entender mais, vá lá em Gênesis. Gênesis, na criação, está lá, é a origem nossa, o sopro da vida, a autoridade que foi lhe dada. Você entende que você é filho amado do Senhor, que por um pecado nós fomos corrompidos, fomos tirados, mas em Cristo fomos ressignificados. Em Cristo nós encontramos a nossa verdadeira filiação. E eu tenho 4 coisas para dizer para você, quando nós se tornamos e encontramos o nosso verdadeiro Pai. A palavra do Senhor diz que quando nós encontramos nosso verdadeiro Pai, eu quero que você acompanhe no telão, Efésios 1:17. Aí, pronto, 1:17 eu falei, né? É 1:7. Pois pela morte na cruz nós somos libertados. Isto é, os nossos pecados são. Você é um perdoado. Diga, eu sou um perdoado. A obra da cruz te trouxe perdão, meu irmão. Então para de ficar carregando, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. A sua identidade não é o que você fez, mas é o que Cristo fez para você. Diga amém. No Romanos 8:38, Romanos 8:38, quando você entende quem é o seu pai, você é perdoado. Quando você entende quem é o seu pai, pois tenho a certeza que nada pode nos separar do amor de Deus. Diga, eu sou amado, eu sou amada. Fala, verbalize, porque às vezes você fica procurando amor em pessoas, você fica procurando amor em coisas, você fica procurando amor no trabalho, você fica procurando amor na igreja, mas você ainda não encontrou, porque o amor está em Cristo. Diga, eu sou amado. Amém. Quando você encontra a obra da cruz, te perdoa. Você tem um pai. Você tem um pai que te ama. Você tem um pai, lá em João 1:12. Mas, João 1:12. Mas, travou? Tá bom, João 1:12, eu leio para você, está escrito: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Diga amém. Você não foi
abandonado. Ah, pastor, mas me abandonaram. Você não está perdido nesta terra. Você não é uma obra do acaso. Você não é um erro. Não, você é um filho. Diga: eu sou um filho de Deus. Você é perdoado, você é amado, você é filho de Deus. E em 2 Coríntios 5,17 diz: as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Cristo te dá uma nova identidade. Rasga essa. Mas me rotularam que eu sou perdido, me rotularam que eu sou uma pessoa rancorosa, me rotularam que eu sou uma pessoa falida, me rotularam que eu sou uma pessoa orgulhosa, me rotularam que eu fui traída, me rotularam que eu sou um caído, uma caída. Rasga fora essa identidade. Senhor te dá uma nova identidade. Você em Cristo Jesus é uma nova criatura. Quando nós nascemos dele, nós nascemos uma nova criatura, recebemos uma nova identidade, porque somos filhos do Senhor.